Oi pessoal, tudo bem? Sou Alex Costa, professor de Física do Instituto Federal de Alagoas e a pedido do professor Fidelis, eu estou gravando esse vídeo para comentar sobre os principais resultados que obtivemos na época que eu estava em processo de qualificação do mestrado no Instituto de Física, que ocorreu de 2009 a 2011. A temática do trabalho é sobre deslocalização de ondas acústicas em sistemas unidimensionais não periódicos. Na perspectiva da gente analisar o comportamento dos modos acústicos em sistemas desordenados, a gente partiu dessa equação diferencial escalar de segunda ordem, que é a equação de onda acústica em uma dimensão, em que o termo psi representa a função de onda e eta representa a distribuição de constante elástica efetiva do meio. Para resolver essa equação diferencial, a gente considerou dois métodos distintos. O primeiro foi o método da matriz de transferência, em que o nosso objetivo foi determinar o comprimento de localização para daí a gente inferir se há ou não propagação em nosso sistema. Para isso, a gente iniciou considerando que a dependência temporal da função de onda era do tipo harmônica e o nosso espaço está discretizado em que qualquer posição x vai ser múltipla da quantidade ΔX, em que I representa a posição do sítio e ΔX representa o espaçamento entre os sítios. No nosso caso aí, o espaçamento foi considerado como sendo do tipo uniforme. Daí conseguimos, juntamente com a expansão em série de Taylor, chegar a essa relação que fica melhor representada se utilizarmos uma representação matricial. Porque daí fica claro a relação entre a função de onda no sítio I mais 1 com a função de onda no sítio I e no sítio I menos 1. Essa matriz de transferência a gente chama de matriz de transferência local, tá? Porque conecta somente aqueles sítios vizinhos, mas a gente pode sim propagar essa informação por toda a estrutura, simplesmente fazendo várias e várias multiplicações, para que a gente possa avançar de sítio em sítio. Cada mudança de sítio vai ocorrer através de uma matriz de transferência local, em que esse conjunto de matrizes, a multiplicação delas, me dá a matriz de transferência total do meu sistema. Que com ela podemos então calcular o comprimento de localização, e para isso a gente considerou um sistema em que esse eta ele está centrado, o valor dele é centrado na quantidade 2 e que está distribuído de maneira aleatória no intervalo de 1,5 a 2,5. Então, a gente calculou nessa modelagem o comprimento de localização dividido pelo tamanho do sistema para dois tamanhos distintos de rede. O primeiro foi 2 a 14 e o segundo 2 a 17. O que é que a gente percebe? Que somente a intersecção, encontro das curvas e ômega é igual a zero. Qualquer outra frequência, a quantidade lambda ela não está tendendo ao infinito no limite termodinâmico. A gente pode inferir que para ômega maior que zero não há propagação de onda em nosso sistema desordenado. Bem, o outro método que a gente utilizou foi o método de diferenças finitas, em que partindo da mesma equação diferencial, a gente agora não considera que somente as posições são discretizadas, mas também o tempo. Então, dessa forma, a nossa função psi ela vai ser representada através dessa quantidade psi i n, em que i representa a posição do sítio, do mesmo jeito que estava lá, que ocorreu com a matriz de transferência, e n representa o tempo em que você está determinando lá a função de onda. A discretização que a gente fez era do tipo uniforme, em que a gente pode notar aí que na direção x, o espaçamento entre esses pontos é de quantidade fixa, a quantidade ΔX, e na direção vertical aí, que está associada ao tempo, vocês veem que o espaçamento também é uniforme e tem tamanho ΔT. Com isso, e considerando a expansão em série de Taylor, desprezando os termos de mais alta ordem, a gente chega a essa relação recursiva
em que a gente pode sim avançar temporalmente, né, a função de onda em um dado sítio I, desde que a gente tenha conhecimento dessa função de onda no sítio I mais 1, no sítio I menos 1, no sítio I, tá? No tempo presente, né? No tempo passado, que é o N menos 1. A vantagem, né, o ganho em considerar essa abordagem é de que a gente pode verificar até mesmo o comportamento da propagação de um pulso. A gente não está mais preso a uma dependência temporal do tipo harmônica. Para demonstrar, né, a utilização dessa abordagem, eu coloquei aí para vocês essa imagem que representa a propagação de uma função de onda tipo senoidal, né, com frequência ômega igual a 1, em um sistema homogêneo, em que essa quantidade eta ela é constante e possui o valor 2. Então a gente vê aí que há sim propagação nesse meio uniforme da nossa onda ao longo do sistema. Bem, uma vez que sabemos quais foram os métodos utilizados nas pesquisas, vou agora apresentar para vocês alguns dos resultados que obtivemos quando investigamos os modos acústicos em potenciais em correlação de longo alcance. Para inserir a correlação na distribuição de constantes elásticas, foi necessário recorrer a uma distribuição com um traço típico de um movimento browniano fracionário, através dessa expansão em série de Fourier, em que o parâmetro alfa ele é responsável por controlar o grau de correlação no sistema. Para alfa igual a zero, a correlação não existe, é um sistema descorrelacionado, e para alfa igual a 2, a gente recupera a distribuição típica de um movimento browniano. Bem, nessa imagem de figura 4, temos 4 sequências, todas do mesmo tamanho, de 2 a 14, mas que diferem em relação à correlação. Para a primeira imagem, a imagem de cima, a gente tem o sistema em que alfa é igual a zero, ou seja, não há correlação. E quando a gente vai aumentando o valor numérico desse alfa, até chegar ao valor 3, a gente vai aumentando o grau de correlação no sistema. Com isso, a gente resolveu investigar o comprimento de localização dividido pelo tamanho do sistema, para 3 diferentes graus de correlação, alfa igual a 0, alfa igual a 1 e alfa igual a 3, com 2 tamanhos distintos de rede, n igual a 2 a 14 e n igual a 2 a 17. O que a gente consegue observar é que, em especial, para alfa igual a 3, há uma superposição das curvas para a frequência abaixo da frequência crítica, em torno de 1.6. Então, nesse intervalo aí de 0 até próximo de 1.6, a intersecção da curva verde com a curva preta, o que sinaliza, o que indica que essa quantidade ela independe do tamanho do sistema. Ou seja, na verdade, o comprimento de localização ele é linear com o tamanho do sistema. O que indica que no limite termodinâmico, essa quantidade ela vai divergir, o que sinaliza, né, um forte indício para nós, na verdade, da existência de modos acústicos propagantes do sistema para frequências abaixo de 1.6 e para o grau de correlação de valor alfa igual a 3. Bem, então a gente resolveu calcular, determinar o comprimento de localização médio no intervalo de frequência de 0.5 até 1.5, dividido pelo tamanho do sistema, em função do grau de correlação. O que a gente consegue observar é que, para alto grau de correlação, há um sinal, há um indicativo de que deve existir modos propagantes no sistema para alfa acima de 1.75. Então, acima de 1.75 deve existir modos propagantes no nosso sistema. Bem, e também a gente resolveu também verificar a relação
desse comprimento de localização médio escalado em função do tamanho do sistema. O que a gente nota claramente aí é que para alfa igual a 2,5 e alfa igual a 3, a relação entre o comprimento de localização médio e o tamanho do sistema é uma relação linear. Bem, através do método das diferenças finitas, a gente resolveu incidir em dois sistemas de mesmo tamanho, mas que diferem somente em relação ao grau de correlação, incidir uma onda senoidal de frequência 1. Então, o que a gente percebe é que, para o sistema em que alfa é igual a zero, ou seja, o sistema sem correlação, não houve propagação, a onda ela foi totalmente refletida. E para o sistema de alta correlação, para alfa igual a 3, a gente percebe que houve sim propagação da onda, o que valida, o que confirma os resultados que tínhamos obtido através do comprimento de localização. E também resolvemos verificar a questão da força da desordem no sistema. E na figura 9, a gente resolveu investigar como se comporta o sistema quando a gente muda a força da desordem. E o que a gente consegue notar nessa imagem é que, independente do grau de desordem, para um alto nível de correlação, os modos eles são propagantes no sistema. Bem, um outro trabalho que desenvolvemos foi o de investigar o comportamento dos modos acústicos em potenciais aperiódicos. Nesses potenciais, não há simetria translacional, por isso não chamamos de periódicos, e nem muito menos podemos chamá-los de desordenados, porque há uma regra determinística na geração dessa distribuição. Então, de forma similar ao que tínhamos feito lá no trabalho de correlação de longo alcance, aqui a gente resolveu determinar o comprimento de localização escalado, variando o parâmetro Ni dessa equação, que controla justamente essa aperiodicidade. Então, o que a gente consegue notar ao observar essas quatro imagens é que nas duas primeiras há uma região em que deve existir, em que podemos inferir modos propagantes no sistema, que é a região abaixo da frequência crítica igual a 2. Já para duas últimas imagens, que é Ni igual a 1.5 e Ni igual a 2.0, a gente não tem mais esse tipo de comportamento e o sistema ele não vai permitir modos propagantes para ômega acima de 0. Tá joia? Então, dessa forma, a gente pode afirmar que, observando essas quatro imagens, que para Ni igual a 0.5 e Ni igual a 1.0, há modos propagantes. E para melhor investigar, para determinar com clareza a partir de qual valor de Ni deixa de ter esse comportamento condutor, a gente resolveu calcular o comprimento de localização médio escalado em termos de Ni, para daí a gente determinar em qual Ni acontece a transição de condutor para isolante. Então a gente nota que até Ni igual a 1, para aquele intervalo lá de frequência até ômega aproximadamente igual a 2, há propagação de modos acústicos no nosso sistema. Então, a partir de Ni igual a 1, o sistema passa a se comportar como um sistema isolante. E por fim, além desses dois trabalhos aqui mencionados, a gente conseguiu nessa fase de mestrado, durante o período de escrita, de dissertação e já no início do doutorado, desenvolver mais 3 trabalhos que tratam justamente dessa questão de investigar se há ou não modos propagantes ao modificar a distribuição de constante elástica, verificando esse comportamento da correlação na transição de condutor isolante. Bem, é isso. Então, qualquer dúvida, pode mandar e-mail para mim, alex.costa@ifal.edu.br, ou procurar a página do grupo de propriedade de transportes em sistemas de baixa dimensionalidade.